Eu cumprimento a todos com a bendita paz do Senhor, amém? Quantos estão vivos aqui nessa noite? Minhas palavras são de gratidão ao Senhor, por Ele me conceder a oportunidade de mais uma vez estar no seu altar, para ministrar a sua poderosa palavra. Quero louvar a Deus pela vida do pastor. Deus em Cristo Jesus abençoe a vida do pastor, da sua esposa e de toda a sua família. Quero louvar a Deus pela vida do Daniel, com Marcos. Deus te abençoe. Louvar a Deus também pela vida de todos os meus amigos que estão aqui, os pregadores, cantor. Irmãos, eu sempre digo que é sempre uma alegria pregar onde os meus amigos estão, porque amigos, irmãos, são obrigados a dar glória a Deus. Mesmo se a mensagem não for tão boa, eu acredito que os meus amigos vão dar glória a Deus. Irmãos, eu convido vocês a abrir a vossa Bíblia, o livro de 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Somente o versículo 50, a parte A do versículo. A epígrafe do texto diz: Davi mata Golias. Glória. Diz assim o texto: assim Davi prevaleceu contra os filisteus. Amém, irmãos? Olhem para cá. Nós estamos diante de um duelo avassalador, o duelo mais conhecido entre um jovem camponês e um gigante. E o que eu acho, irmãos, interessante é que na ótica humana a probabilidade de Davi vencer aquela batalha era zero, porque ele era um simples pastor de ovelhas e ele estava diante de um gigante que era guerreiro desde a sua mocidade. E diante de todos aqueles que estavam diante desse cenário, vendo um simples camponês pastor de ovelhas e vendo aquele gigante, imaginaram que seria um massacre, que aquele gigante mataria aquele menino com facilidade. Mas o que aquele povo não sabia, o que Golias não sabia, é que aquele simples camponês Davi carregava alguns segredos. E o primeiro segredo que eu quero fazer menção nessa noite era que Davi não era um simples menino, ele não era um simples garoto pastor de ovelhas, não. Davi era um escolhido de Deus, porque nós vamos observar em Samuel capítulo 16 versículo 1, Deus diz ao profeta Samuel: até quando terás dó de Saul, vendo que eu já o rejeitei? Desce a casa de Jessé belemita, que entre os seus filhos está aquele que eu escolhi como rei. Ou seja, Davi não é um simples menino, Davi é um escolhido de Deus. E quando Deus olha na terra e decide escolher um homem, não importa as probabilidades, o importante é se ele é escolhido de Deus. Porque quando Deus escolhe Isaías no capítulo 6, Isaías diz a Deus: Senhor, eu sou um homem de impuros lábios. Mas Deus olha para Isaías e diz: Isaías, não importa, o importante é que eu te escolhi. Era um homem de impuros lábios, só que Deus faz de Isaías o maior profeta que pregou a respeito de Jesus. Aleluia. Deus escolheu Gideão, só que Gideão diz ao anjo: a minha família é a menor da casa de Manassés, e eu sou menor da minha casa. Mas não importa o tamanho e nem a estatura de Gideão, o importante é que Gideão era escolhido de Deus. Jeremias disse: Senhor, eu sou apenas um menino. Só que Jeremias não era apenas um menino, Jeremias era escolhido de Deus. E no início
desta mensagem, que vai ser curta, eu quero perguntar: quantos aqui é escolhido de Deus? Se você é escolhido, você já está liberado para glorificar o Senhor. E aqueles que não são, hoje é noite oportuna de Deus te escolher para uma obra específica. O segundo segredo de Davi, que aquele povo não conhecia, era que Davi tinha experiência com Deus. Porque quando ele se apresenta para vencer o gigante, Saul fala: Davi, você é apenas um menino, ele é guerreiro desde a sua mocidade. Mas parece que eu vejo Davi olhando para Golias e dizendo não, para Saul e dizendo: não, eu não sou um simples menino, mas eu tenho experiência com Deus. O leão veio para tragar a ovelha e eu matei o leão. Davi também matou o urso. Por quê? Porque ele tinha experiência com Deus. Irmãos, perdoa a minha ignorância, mas eu não conheço outro caminho para ter experiência com Deus a não ser a experiência da oração, com a boca no pó, com o joelho no chão, jejum, consagração. Imagine Moisés escrevendo o Gênesis. Moisés estava no Sinai, 40 dias sem comer e 40 dias sem beber. Parece que eu vejo na sua experiência uma visão 3D descendo na frente de Moisés, e Moisés começou a escrever o Gênesis. Deus andando sobre a face das águas e dizendo: haja luz e houve luz, haja separação. No monte da consagração, Moisés teve experiência. Ele viu a queda da Eva, ele viu a queda do Adão. Você sabe por quê? Porque experiência é na oração, experiência é com o joelho no chão e com boca no pó. Quem aqui tem glória? Quem aqui tem glória? Ninguém quer orar mais, ninguém quer jejuar mais, mas eu aprendi com um grande pregador que a oração é poderosa. Daniel estava orando, a Bíblia diz que o anjo que desceu com a providência foi impedido de descer, mas nenhum dia a Bíblia diz que a oração de Daniel foi proibida de subir. Por quê? O anjo não desceu, mas a oração subiu. Por quê? Porque a oração é mais poderosa do que um anjo mensageiro. Tem crente de oração aqui? Eu vou dar lugar também. E o terceiro segredo que Davi tinha está no capítulo 16. Aleluia! Que quando Samuel foi ungir Davi, a Bíblia diz que o Espírito de Deus repousou sobre Davi. Zé Vitor não era um simples menino, mas era alguém cheio do Espírito de Deus. Você está entendendo? Para derrubar gigante, tem que estar cheio do Espírito de Deus. Faculdade é bom, mas faculdade não derruba gigante. Ter anel de formatura em teologia é bom, mas o teu anel não derruba gigante. O teu terno pode ser da Emporio Armani, o teu sapato pode ser de pelica, você pode calçar Carmen Stephanie, o teu vestido pode ser de $1000, mas não derruba gigante. Viagem para a Europa não derruba gigante, casa própria não derruba gigante, mas se o
Mas você sabe quem derrubou o gigante? Quem derrubou o gigante foi Deus, porque a Bíblia diz